Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais este dia 25 de março de 2020, esta quarta-feira, estarmos sendo usados por Ti, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz em amor à Sua Igreja perseguida e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive naqueles 50 países, e constantemente listamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor a toda a sua igreja perseguida e a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, pois nós sabemos que a perseguição da igreja de Cristo é mundial e que há pessoas que têm de entrar, que fazem parte da plenitude dos gentios que têm de entrar, que ainda vivem em todos os países do mundo, nos 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, e isto uma condição para a volta do Senhor Jesus, tanto que o Senhor nos diz em Romanos, capítulo 11, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, enquanto esta plenitude dos gentios não tiver entrado, Israel não vai se converter a Jesus, não vai se dobrar ao Senhor Jesus, porque ele teve o seu coração endurecido por Deus para não receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, vos damos graças, Pai, por todas as pessoas que estão unidas a nós, em todo o Brasil e em todo o mundo, formando o corpo de Cristo espiritual, e por estas almas, por estas vidas, por estas criaturas, nós oramos, nós intercedemos diante de Ti, para que a Sua mão esteja estendida sobre todas elas, para que a luz do Seu rosto esteja dissipando as trevas em todas estas vidas, nas vidas de todos os seus cônjuges, filhos, filhas, netos, netas, descendentes até a 4ª geração, os seus pais, se vivos estiverem. Portanto, hoje vos damos graças por este alimento que o seu Espírito Santo nos usa para trazermos através da Igreja Global de Adoração a Deus, IGAD e IGAD, a todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, a todas as pessoas que terão acesso a este vídeo, em nome de Jesus. E hoje, amados, boa tarde, a paz de Cristo para todos. E hoje o nosso Deus nos mostra o porquê ele pôde guardar a Noé e a Abrão, e o porquê ele não pôde guardar a Jó de passar por todas aquelas adversidades, pois Satanás ele reivindicou de Deus tocar na vida de Jó, e Deus, pelo procedimento de Jó, pelo que nós vamos ver aqui hoje, nós já vimos em pregações anteriores, mas hoje Deus nos traz uma nova revelação, o porquê ele pode guardar a Noé e a Abrão e não pôde guardar a Jó. Portanto, nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus, na palavra de Deus. Nós vamos, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos traz essa direção, esta revelação maravilhosa, abençoada, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, o que nós temos que fazer é vivermos de fé em fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito: mas o justo, ou em outras versões, o meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se aproximar de Deus é andar, viver, procurar viver e andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, é buscar na palavra de Deus a direção para todas as áreas, campos e setores das suas vidas, independente das circunstâncias em redor, porque também está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê ou que se não vê. Nós não temos que temer, nós temos que olhar para Jesus.
Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus, que em nós agindo com fé, nós seremos visitados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vivificará, Ele revelará a nós a letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E vamos ver o porquê o nosso Deus ele pôde usar e pôde guardar a Noé na época do dilúvio, a Noé e a toda a sua casa, e o porquê ele pôde guardar a Abrão e a sua descendência, aqueles que ele colocou debaixo da autoridade espiritual e ministerial de Abrão, e o porquê ele não pôde guardar a Jó, quando Satanás reivindicou dele tocar na vida de Jó. Portanto, nós vamos ver aqui, está escrito em Gênesis, capítulo 6, dos versículos 6 em diante. Vamos ver. Aqui está falando primeiramente sobre Noé. Nós vamos falar primeiramente sobre Noé. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Vamos ver aqui no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Noé era varão justo, ou seja, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, ou meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não se comprar nele, ou não tem prazer nele. Noé era varão justo. Noé, ele vivia pela fé. Noé, ele andava com Deus através da fé. Noé, ele era um homem que era movido pela fé, tanto que ele creu em Deus, ele construiu a arca. Ele levou um período de mais ou menos 100 anos construindo a arca, sendo ridicularizado certamente, porque só ele, os seus filhos, a sua mulher, os seus 3 filhos e as mulheres dos seus 3 filhos entraram na arca com ele, num total de 8 pessoas. Agora vamos ver o porquê que Abraão, ele foi um homem que foi guardado por Deus, um homem tido com o coração segundo o coração de Deus. Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele creu no Senhor, ele usou a sua fé, ele teve fé em Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deus mandou ele sair do local de nascimento, do local onde ele morava com seu pai, para uma terra que Deus falou que ia dar a sua posteridade, a sua descendência para sempre. E Abrão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Aí as pessoas podem achar que eu estou falando que Jó era uma pessoa transgressora, era um pecador. Não, Jó era tido por Deus como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Porém, Jó, ele não tinha fé. Jó era um homem religioso. Jó, ele só foi exercitar a sua fé, ele só foi andar em fé depois que ele passou por todas aquelas adversidades, por todas aquelas intempéries, conforme ele mesmo confessa no livro de Jó, capítulo 42,
Versículos 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele só conhecia Deus de ouvir falar, porque Jó, ele apesar de ser tido por Deus como um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, Jó era um homem religioso. Ele não andava pela fé, ele andava pelo temor que ele tinha a Deus, mas ele não andava pela fé, tanto que em Jó, no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, ele mesmo confessa: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E Jó, a partir do momento, isso acontece com muitas pessoas dentro das congregações, são pessoas sinceras, retas, tementes a Deus, desviando-se do mal, mas são pessoas religiosas, são pessoas que não colocaram, que não têm fé, que não exercitam a fé, a certeza das coisas que se esperam. Elas não exercitam a sua fé, elas têm esse temor no coração, esse receio no coração, como Jó teve e abriu a porta para o diabo entrar e fazer todo aquele mal, toda aquela destruição na vida de Jó. Portanto, vamos ver o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Portanto, o próprio Deus fala com o diabo. Jó capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Portanto, Satanás falou com Deus, ele quis dizer a Deus o seguinte: Jó, ele vive religiosamente, ele não vive pela fé. Se ele for tentado, certamente ele vai olhar para as circunstâncias e vai blasfemar de ti. Apesar de Jó não ter blasfemado de Deus, mas Jó, ele era um homem religioso. Ele só foi cair em si lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Que todas as pessoas prestem muita atenção na sua comunhão com Deus, para colocar em prática a sua fé, para deixar a religiosidade de lado e para colocar em prática a sua fé, mesmo sendo pessoas sinceras, retas, temente a Deus e desviando-se do mal. A paz de Cristo para